Bom dia. Bom dia, meu nome é Darlene, eu represento na Napex aqui. E eu gostaria de saber como o senhor fala em reconstrução e fala nesse desvio que é feito pelo ânus, isso não traz um certo desconforto ao paciente, principalmente o masculino? Darlene, obrigado pela pergunta. Na verdade, o professor Macedo já até comentou com você. A menina, ela vai fazer as necessidades sentadas, né? Então, facilita bem. O masculino a gente evita realmente de fazer, porque o desconforto é um pouquinho maior. Sim. Mas o importante aí é a continência, né? A criança vai ficar seca e vai ficar bem confortável, né? Não vai, na realidade, a mistura do xixi com o cocô, na verdade, vai facilitar bem o funcionamento, mas a gente prefere realmente fazer em menina. O menino é um pouquinho mais desconfortável mesmo. Eu falo isso porque o meu filho, né, ele teve estrofia, ele está com 35 anos, hoje, e o maior medo que eu tinha era realmente esse desvio, né? Não só pelo fato de ser desconfortável, né? Dele ver todos os amiguinhos fazendo xixi em pé e ele ter que fazer o xixi sentado, né? Como também no sistema mesmo intestinal dele, o que poderia acarretar. Porque, assim, eu acredito que possa mexer muito com o intestino, quando a urina desce junto com o cocô, no caso, ela pode estar tendo um desgaste também ali, né? Mas na verdade não é assim que acontece. Existe uma capacidade de acomodação muito boa. E se você for olhar os pacientes que fizeram essa cirurgia, depois existe a ureterosigmoidostomia padrão, existe uma cirurgia que foi desenvolvida na Alemanha, onde nós fizemos nosso treinamento, que é o Mindspaut 2, em que você pega a parte final do sigmoide, que é o final do intestino, e aumenta ele para ficar como se fosse uma bexiga, um pedaço do intestino, que ele é mais ampliado. E esses pacientes têm uma continência de mais de 95%, indo ao banheiro cada 4 horas. Então, que não é muito diferente do número de vezes que você vai urinar. É claro que ele vai fazer cocô, entre aspas, cada 4 horas, porque o fluxo de urina vai estimular. Mas eles se acostumam. E a gente tem que pensar que essa cirurgia a gente usa quando você não tem outra alternativa, já falharam outras circunstâncias, né? A gente tenta trabalhar com a bexiga, trabalhar com o conceito do cateterismo, mas realmente essa é uma alternativa que você guarda. E se você pensar que quando todo mundo vai ao banheiro, ele vai ao banheiro e fecha a porta, exceto em estádios, em shopping centers, mas também há a opção de fechar a porta. Então, o que a gente tem que pensar, e assim, a gente que tem vivência com problemas complexos, né? Sempre a família vê a perspectiva sempre do problema no conceito assim, individual dela. O médico, quando ele está vendo um problema, ele está vendo assim, as diversas variáveis que podem ocorrer, as diversas gravidades dos casos que podem ter, e as soluções que você tem que apresentar para casos que você não vai ter outra alternativa. E também conhecedor do que, às vezes, a ideia que um leigo pode ter, que esse procedimento ele pode interferir, na verdade, isso não ocorre, né? Há uma adaptação. Então, eu tenho pacientes que eu operei logo que eu cheguei da Alemanha em 96 com estrofia, então já tem 23 anos. Ela entra, tem uma vida normal, casada, não sei se tem filhos, tem uma continência, autoestima normal, né? Isso é importante. Então, é claro que cada caso você vai apresentar exatamente no momento que aquele caso exija. Ninguém vai sair propondo esse tipo de situação como uma primeira alternativa. Mas, assim, a gente tem que passar esses conceitos de que quando isso é necessário, é uma alternativa, você tem que fazer, não tem jeito. Obrigada, doutor. Bom dia. Eu também sou a Maria, representante do Napex.
quanto à vida assim, cotidiana desse paciente que faz esse tipo de ampliação pelo intestino, assim, o índice de infecção, como é que é? E é feito com que tipo de tecido, né? Porque no caso do meu filho, a bexiga foi ampliada com parte do intestino. E o intestino é ampliado com que tipo de tecido? Tá. Isso vai ser bacana, nós vamos ter um depoimento aí da Denise, que hoje tem um vídeo explicando como é o dia a dia desses pacientes. Eu até vou deixar essa questão para ela colocar do ponto de vista do paciente. Eu vou ser bem breve, mas eu vou deixar que ela responda. Quantos anos você já tem essa cirurgia? 14 anos. Eu vou deixar ela dar ao lado dela. Na verdade, isso aí é uma cirurgia de ampliação, que você pega um pedacinho de intestino, tira ele, junta, e desse segmento que você retirou, você abre e faz uma bolsa. E esses procedimentos começaram a ser descritos em 1980, 82. Então, já estamos quase com 50 anos desse procedimento. Tá? Inconvenientes, um pouquinho de muco, que sempre vai produzir, que você tem que aprender a conviver e lavar, né, para que não junte rolhas que podem formar cálculo. Fora isso, é uma vida normal. E uma monitorização de alguns critérios do sangue, checar uma acidose, fazer um ultrassom uma vez por ano, mas é uma vida normal. É assim. Assim, se você for olhar na estrofia, mais do que na mielo, se eu for falar em português claro, se eu pensar, não, para um paciente ter uma chance significativa dele ficar seco e ter uma vida normal, ele vai passar por uma ampliação e por um uso de algum conduto para poder esvaziar. Existe a técnica de você ampliar o intestino, pegar o apêndice, que é um tubinho pronto, e conectar, que é o Bitrofanov, que é o apêndice ligando a bexiga nativa à bexiga ampliada, ou a cirurgia que nós desenvolvemos, né? Começamos em 1998, então já tem 21 anos essa cirurgia, que foi a que nós fizemos na Denise. Eu vou deixar ela contar por ela. Tá? Mas a qualidade de vida é excepcional e, mais uma vez, tudo que a gente tem a propor depende do paciente e depende do momento, se aquele momento é a hora de caminhar ou não. A família sempre tem um papel importante quando a gente fala de continência, porque continência é uma negociação do médico com a família. Se a gente for ver a literatura europeia, americana, lá eles começam a fazer reconstrução, ampliação depois de 10 anos, 10, 12 anos. Aqui no Brasil, nós temos uma experiência já publicada de ampliações com pacientes abaixo de 5 anos, os resultados são os mesmos. Então, não tem essa justificativa de você postergar tanto sobre o prisma de risco para os pacientes. Não tem risco, os resultados são os mesmos, você tem a vantagem de estar oferecendo uma qualidade de vida mais precoce. Mas isso é uma questão que ela é individual. Tem família que vai relutar e só vai esperar o momento dela estar pronta para fazer isso. Tem família que já é mais prática, já é mais objetiva, quer o resultado. O papel, eu acho que de vocês que atuam, é a troca de experiências sob o prisma dos pacientes, para desmistificar. Hoje eu acho que a Denise está mais famosa do que eu, porque eu chego pacientes no meu consultório e falo assim, ó, doutor, eu vim aqui porque eu vi o vídeo da Denise. E eu quero fazer aquilo que a Denise fez lá, porque ela realmente está fazendo um papel. Quantos milhões já tem o seu vídeo já? 11 milhões e meio de acessos. Isso não é brincadeira. Mas eu vou deixar ela falar para ela. Sérgio, quer acrescentar alguma coisa? O Sérgio vai responder. Tá. Bom dia, meu nome é Rosana Rabelo, sou mãe da Lorena, né, com mielomeningocele, e nós fazemos o cateterismo de 4 em 4 horas. Eu gostaria de entender qual é a fase ideal para a cirurgia, porque a minha luta é para fazer com que ela tenha uma qualidade de vida dentro das limitações dela. Bom dia, Rosana, obrigado pela pergunta. Que idade ela está?
2 anos e 7 meses. Na verdade, assim, o professor Macedo comentou que a partir dos 5 anos que a gente começa, inicia a conversa sobre essa questão de continência. Mas tem algumas situações que são mais individualizadas e direcionadas. Tem que ver, por exemplo, com a situação da bexiga dela, né? Se tem uma pressão muito alta, tudo isso tem que ser bem visto, porque a gente tem também algumas crianças que a gente proporcionou a cirurgia mais cedo, né? E a questão mais importante é proteger o trato urinário alto, proteger os rins. Se a pressão é muito alta, essas crianças podem chegar numa situação de insuficiência renal, de transplante renal. Então, isso aí tem que ser muito bem visto. Por isso que hoje em dia o tratamento é mais proativo. Logo que nasce, já nos primeiros meses já se faz o estudo urodinâmico e já vai proporcionando esse tratamento. A partir dos 5 anos, aí vem a questão social, de usar calcinha, de usar cuequinha, de ter continência, de ter uma vida normal. Então, é mais ou menos o limite é esse, 5 anos. A gente podia, só para os internautas não ficarem chateados, vamos passar algumas perguntas para os internautas e pedir o microfone lá, Suzy, para a sua assessora, a sua outra colega de trabalho, a Dalva. São minha assessora loira e minha assessora morena. Bom dia. A Daniela, ela gostaria de saber se existe alguma cirurgia para aumento do pênis. Obrigado, Daniela. Bom dia. Na verdade, assim, a gente tem a Constituição. O homem nasce já, né, com nariz, boca e o pênis daquele... na verdade, assim, quando acontece essa má formação, geralmente a haste do pênis ela é variável de criança para criança. Na hora da cirurgia, na hora da correção de epispádia, que faz parte do complexo da estrofia também, quando a bexiga nasce para fora, na hipospádia, que é um outro problema que ocorre. Então, varia muito o tamanho da haste do pênis. Durante a cirurgia, você tem algumas manobras que você consegue avançar um pouquinho, mas é um tecido que não dá para você realmente mexer muito. Como o professor Macedo comentou, tem muita irrigação e você corre o risco de prejudicar essa irrigação e aí até perder a haste ou a parte distal do pênis, e aí o barato saiu caro. Então, não existe uma cirurgia de aumento peniano, mas a gente pode, durante o procedimento, avançar um pouquinho e aumentar um pouquinho a haste. Só queria fazer uma observação. Na verdade, por que essa pergunta? Segura o microfone aqui, Sérgio. Eu vou mostrar para eles. Você sabe que na estrofia, o osso da bacia ele está aberto. E o corpo cavernoso ele é preso no osso da bacia. Na medida que na estrofia não fechou, o osso da bacia está afastado. Então, olha o que acontece com o pênis. Aqui é um pênis normal, aqui é o pênis da criança que tem estrofia. Ele é separado. Por isso essa dúvida de questão pequena. Então, quando você vai fazer a reconstrução, você tenta soltar aqui, e tenta fazer alguma coisa nesse sentido, para trazer ele para frente e rodar. Porque se vocês forem observar, quem tem meninos, o pênis, geralmente, ele é mais cilíndrico. Na estrofia, ele é meio lateral. Ele é como se o corpo cavernoso, ele não é assim, ele é lateral, como se fosse um óculos. Então, geralmente, por ele ser afastado, eles são mais gordinhos de lado. E você, quando você faz a cirurgia desse alongamento, você faz a rotação, porque você vai fazer a uretra e botar o corpo no meio. Então, na verdade, às vezes você tem aprisionamento cicatricial. E aí você solta. Você tem cirurgias não para aumentar, mas para soltar o aprisionamento interno do corpo cavernoso. Isso é importante. Aí entra na individualidade de cada caso. O médico tem que
examinar, tem que ver e aí sim fazer alguma conduta para melhorar essa questão. Bom dia a todos. Meu nome é Sueli, também sou do NAPEX. No caso aí do pergunta da menina sobre o aumento peniano, no caso, o senhor acharia melhor ou usaria uma técnica de osteotomia para poder soltar um pouquinho para que o pênis viesse um pouquinho para frente ou não? Na sua técnica? Não, a osteotomia, na verdade, ela tem o objetivo de você aumentar a continência e reconstruir é mais no sentido, a osteotomia classicamente é para prevenir, trazer mais para o meio, para prevenir deiscência, que é quando você abre a bexiga e se você tiver tem estrofias que elas são muito largas, a placa, tem outras que elas são mais curtas, o defeito do afastamento é maior ou menor. Então, a osteotomia, ela alguns serviços fazem de rotina com essa premissa de trazer mais para perto e, com isso, obviamente, o conjunto vem. Mas o intuito principal, nesses casos, é ganhar, minimizar risco de deiscência. Mas isso é uma coisa que hoje é muito debatida, porque a osteotomia ela tem também uma série de complicações, né? E a marcha do paciente com estrofia, ela não é afetada pelo afastamento, entendeu? Então, hoje, você tem, como eu falei, tem instituições que fazem de rotina e outros fazem seletivamente, né? O nosso conceito é seletivo, porque se você for adicionar a osteotomia, por exemplo, você não pode operar precocemente o paciente, porque os fixadores, que são aqueles que você fixa o osso, externos, eles têm que entrar dentro do pubis, dentro do isquio. E numa criança pequena, eles soltam, a fixação depois é tão ruim. Então, tem técnicas de fixação da bacia que você não pode operar precocemente, aí você tem que postergar. Então, você vai agregando aí ingredientes que vão interferir até no seu conceito cirúrgico. Sim, anos já, né? Nós, do NAPEX, com estrofia vesical, a gente percebe que hoje a técnica, né, alguns médicos usam são poucos que fazem a osteotomia, mas a gente percebe que, por exemplo, no estado, né, do Rio Grande do Sul, eles usam muito, mas eles já fazem logo quando a criança nasce. Eu já percebo que aqui, São Paulo, Rio, eles já não usam tanto como a doutora Milka, né, que também faz parte do NAPEX, ele também não usa essa técnica, né? E falando agora sobre uma outra técnica, uma pergunta, está havendo um encontro multidisciplinar aí, várias cirurgias que eles estão fazendo, né? Alguns médicos, eles estão usando muito uma técnica de Kelly, que eu andei lendo sobre essa técnica, ela me parece que não é uma técnica correta para a estrofia. Eu queria saber, desculpe porque eu cheguei um pouco atrasada, não sei se o doutor chegou a comentar a sua técnica, eu gostaria de saber qual a técnica que o senhor usa e se falasse um pouquinho sobre a técnica de Kelly. Tá, só que vamos assim... padronizar. O objetivo aqui desse encontro não é discutir técnicas. Sim, mas eu queria... Não, só para colocar, eu entendi. Porque para também não criar uma impressão que esse é um debate defendendo a técnica que eu uso, a técnica que o outro... Não, aqui é um debate de perguntas sobre os problemas. Estrofia. E outro, né? Então, essa técnica específica, né? Nós vamos estar, em agosto, nós vamos estar organizando um congresso em Manaus, de urologia pediátrica, e vai estar conosco o médico da Inglaterra, o Peter Kukoff, que é quem realmente reavivou. Essa é uma técnica antiga, não é nova, foi abandonada por conta de algumas complicações que ela tem, pela agressividade do seu procedimento.
Só que ela está sendo revisitada por 2 especialistas, né? Um é esse médico, que é nosso amigo, vai vir para São Paulo antes, vai inclusive operar conosco na segunda-feira no Hipospadias, que é uma outra área que ele tem, e também um médico na França. Então, ele, que é uma pessoa séria, tem dito que os resultados a curto prazo são excelentes. Mas quando você vai para congressos lá fora, os que viveram aquela fase e têm o segmento tardio, fazem que elas tenham algumas complicações funcionais na parte, sexual, quer dizer, o resultado anatômico parece ser bom, mas o resultado final é uma questão ainda aberta. E como essa revisita ela é recente, não tem segmentos tardios, então essa é uma questão. Agora, a medicina tem que caminhar por tentativas, protocolos, entendeu? Então, todo protocolo, ele tem que ser, toda tentativa de avanço, pode ser que haja alguma modificação, mas a gente precisa esperar para ver, tá? Aí tem sempre os que estão mais entusiasmados, né? E outros menos, a gente vai esperar, né? Então, eu até vou conversar particularmente com o Peter para ver se tem quais são os truques, qual a impressão dele, porque ele foi quem diferenciou, quem trouxe esse conceito e defende isso. Ele ficou 10 anos falando sobre essa cirurgia no meio acadêmico e não conseguia convencer ninguém. Aí, mais recentemente, um médico francês começou a mostrar também, mas aí quando ele mostra, por exemplo, no congresso agora europeu de urologia pediátrica, esse médico francês, ele mostrou 8 casos ou 20 casos juntando 2 ou 3 serviços, também com experiência de tempo de segmento médio pequena. Então, ainda é difícil a gente ter um conceito. Mas, assim, quem vive no meio acadêmico, quem tem desafios, tem sempre buscar melhores soluções. Com certeza. Por isso que eu fiz a pergunta. Okay. Alguma pergunta, Dalva, dos internautas? A senhora Fátima, ela tem um sobrinho que hoje está com 19 anos, ele faz uso de sonda pelo umbigo, e ela gostaria de saber se existe alguma cirurgia reparadora para isso, e também se existe alguma cirurgia reparadora para o pênis. Bom dia, Fátima. Ela falou o que é o problema do sobrinho? Então, bom, acho que tem alguma coisa. Ela diz que ele usa sonda. Isso, ela diz exatamente assim, que ele faz uso de sonda pelo umbigo. Sim. Ela não faz cateterismo, ele fica com a sonda? Não entendi bem, mas tudo bem. Pelo que ela descreve aqui, ela fica com a sonda. Ele faz uso de sonda pelo umbigo. E ela quer saber se existe alguma cirurgia que faz a reparação disso. Sim, existe, é o que a gente está discutindo aqui. Acho que ela precisaria, se ela descontinuou o tratamento, ela consultar com algum colega que trata do problema para a gente fazer o diagnóstico e poder ajudá-la. Mas existe sim uma questão dela tirar a sonda e resolver o problema, sim. Aí são duas situações. Existe a paciente que tem algum problema, vai num pronto-socorro, põe uma sonda de demora, que é uma cistostomia. Ou seja, essa sonda fica grudada, igual a bolsa do Bolsonaro, ela tem que carregar a sonda, só que é a parte urinária. Essa é ruim, porque essa dá infecção, dá problemas, esse não é o ideal. Então, agora, se for a ostomia cateterizável, que você só passa a sonda, tira o xixi, tira, e aí fica só o umbiguinho, esse já é o tratamento. Às vezes ela está querendo uma expectativa de alguma cirurgia que volte a fazer xixi por baixo. E às vezes é o que eu falei, isso é muito difícil. A gente tem que entender que a urologia trouxe qualidade de vida com as reconstruções. Assim como também, né, isso mais para os pacientes com mielo, que tem também, porque os do estrofia não têm a incontinência fecal, a constipação. Mas os de mielo, além do problema urinário, nós, urologistas pediátricos, começamos a fazer um procedimento para que o paciente não tenha perdas fecais.
né? E é na base de uma sondinha, cateteriza e lava, seja por cima, que é a cirurgia, seja por baixo, retrogradamente. Então, assim, isso é o que a natureza, é o que a medicina hoje oferece, né? Eu me lembro que quando eu estava terminando a minha formação, havia um médico nos Estados Unidos, o Anthony Atala, em Boston, que ele começou a falar sobre engenharia de tecidos, fabricar bexiga em laboratório. E a gente assistia às aulas dele, ele falava que se você me der 1 centímetro de bexiga, você lembra? Eu faço, em 3 meses, 2 campos de futebol. Então aquilo criava uma celeuma, e ele fazia estudos em todo tipo de animal, mostrava ali as fotos das bexigas, a parte histológica. O que aconteceu? Na hora de ir para a parte clínica, depois de 10, 15 anos falando sobre isso, ele publicou um trabalho com 5 doentes só, no Lancet, uma revista daquelas de conceito alto. Só que você ia ler o trabalho e a qualidade dos dados era muito pobre. E eu me lembro de estar num congresso americano de urologia, porque em ciência, a ciência é implacável. Quando o médico começa a falar coisas que ele não tem como provar e reproduzir em outros lugares, ele começa a ficar alvo. Eu me lembro de um debate entre um médico, ele de Boston, da Harvard, e um outro médico muito sério também, que fazia em Oklahoma. E, no meio da aula, ele deu aquele show lá que ele sempre dava, mas o outro médico fez uma análise crítica do trabalho dele, publicado. E foi a maior vergonha que eu já vi na minha vida médica. O Anthony Atala, os maiores urologistas pediátricos, Congresso Americano, uma sala de 1.000, 1.500 pessoas, gente do mundo inteiro, ele passando um vexame daquele. Por quê? Porque não era consistente. Entendeu? Então, medicina, o médico nunca pode passar o limite daquilo que os dados dele mostram, né? Por isso que nós aqui no PEP, no Cacau, nós temos assim, sabemos a necessidade de estar produzindo ciência, publicando, levando trabalhos para fora, porque para concluir em cima daquilo que a gente tem. Isso é muito importante, porque a credibilidade de uma pessoa que era tida como genial, depois daquele dia, caiu para zero. Ele ainda é famoso, mas foi uma pisada, uma pedalada fiscal quase. Mas é uma pessoa que tem muito valor. É só... Tudo bem? Eu sou a Priscila, também faço parte do NAPEX. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o que você falou. Eu queria saber o que existe de novidade no mundo em relação a novas técnicas cirúrgicas, em relação a células-tronco, impressora 3D, uso de bexiga cadavélica. O que nós temos de novidade, né? O que a gente pode esperar para o futuro, se existe alguma coisa... Complexo, né? Acho que eu vou ter que desapontar vocês. Porque uma coisa é você fazer um experimento num ratinho, fazer alguma coisa assim, mostrar que a bexiga ali está aparenta, está bonita. Outra coisa é você fazer um estudo funcional. Porque a bexiga ela é um órgão que ela faz várias funções ao mesmo tempo. Ela tem uma função que é armazenar. Geralmente eu falo para os meus pacientes que a bexiga, quando ela armazena, ela é igual um paraquedas, que quando ela enche, ela abre. Agora, é um paraquedas que quando eu quero, eu tenho que ter um comando, eu tenho que murchar ele e ele esvaziar. E quando a gente faz algum tipo de reconstrução de bexiga, o efeito paraquedas, eu consigo. A ampliação é um efeito paraquedas, eu estou aumentando a bexiga. Ela arme, mas e a contração? Não consigo. Então eu preciso de um jeito de contrair, de esvaziar, que é o cateterismo. Essa é uma grande decepção dos pacientes. Você tem, antes da ampliação, você tem os medicamentos, que em algumas circunstâncias, né, isso o pessoal da Mielo, o Retemic, que é a oxibutinina, ele aumenta o tamanho da bexiga. Mas o esvaziamento não tem. Há um tempo atrás, um médico chinês começou a fazer uma cirurgia, desviar um nervo da pele, da perna, para a bexiga, que tinha estímulos pela contração da barriga.
procedimento de Shaw. E ele começou a rodar o mundo também, com um videozinho, esfregando aqui a barriguinha e o paciente urinando. Então ele mudava um nervo da perna e jogava na bexiga. Só que ele não mostrava dados urodinâmicos, ele não mostrava dados. A gente assistia às aulas dele, a aula dele era no foco desse vídeo, que era impressionante, se fosse assim. Corria-se o risco de prejudicar um pouquinho a parte das pernas, mas um paciente que já é cadeirante, às vezes tem um déficit, não era tão significativo isso, né? Mas esse Shaw foi parar na prisão, porque ele manipulava dados. Começaram a ir médicos assistir a cirurgia dele, e era tudo fajutagem. Então assim, impressora 3D, qual é a matriz de tecido? Engenharia de tecidos, as coisas, assim, ela não pode retrair depois. Então, tem que ter estudos funcionais, né? Você tem telas, tecidos que já vêm prontos, você pode ampliar, mas eles não têm, eles podem retrair. Então, não tem nada, zero, melhor do que o trato intestinal. E não tem nada, zero, como alternativa ao cateterismo intermitente. Então, hoje, nós estamos igualzinho, a gente estava quando eu cheguei no Brasil, vindo da Alemanha, em 1996, não apareceu nada. Tem muito estudo em experimentos, em animais, mas quando você vai para a área clínica, eletroestimulação com marca-passos de bexiga, isso é um termo também que os pacientes às vezes chegam no consultório, doutor, algum médico me falou do marca-passo que vai contrair, não. Se houver alguma novidade, vocês vão saber pelos médicos, não pela imprensa. E tem uma situação também, desde que o Macedo chegou da Alemanha, que a gente fez, acho que uma das primeiras ampliações, ele foi em Guarulhos, no Stella Maris, e a gente fez uma ampliação de um filho de um médico, que, filho de médico, ele não tinha informação de que existia cirurgia, e já estava com os rins dilatados e perdendo, e a ampliação trouxe a resolução do trato urinário alto desse menino, filho de um radiologista do Hospital Stella Maris em Guarulhos. Eu não sei se vocês viram um vídeo, você falou de célula-tronco, está circulando um vídeo aí que o Chico Anísio dá uma entrevista, vocês chegaram a ver? O Chico Anísio dá uma entrevista e ele fala sobre a questão dele de fumar e a perda do pulmão. E ele responde para a entrevistadora que a única esperança dele era seria células-tronco. Acho que ele já estava tentando alguma coisa. Acho que ele está tentando até hoje, né? Porque não resolveu. Então, infelizmente, realmente é o que o Macedo falou. A gente está, a melhor opção realmente é o intestino, e o intestino é o ilho terminal, que realmente a gente tem 400 crianças, mais de 500 crianças ampliadas, que realmente é o que traz mais qualidade de vida e mais resultados, realmente. Oi, meu nome é Juliana e eu sou mãe do Gabriel Estevam, que também é EV. Eu tenho uma pergunta. Eu vi um médico de Santos publicar num jornal uma técnica que ele colocava uma válvula no esfíncter para que fosse feita, ajudasse na continência, mas de pessoas que não tinham EV. Existe alguma possibilidade de ser usado na uretra deles uma válvula, um mecanismo externo para controle? Quer falar primeiro? Esfíncter artificial. Bom, essa válvula é o que a gente chama de esfíncter artificial, que é como se fosse, usa muito para paciente que faz cirurgia de próstata em adulto, câncer de próstata. A hora que você tira a próstata e junta o canal da uretra na bexiga, você perde a continência. Então, o problema fica parecido com a estrofia. O uso de esfíncter artificial, ele exige uma integridade anatômica e essa válvula, geralmente, ela não é aplicada no paciente que faz essa cirurgia, ela é aplicada na uretra ali embaixo. Mas você tem que ter uma uretra íntegra. Na estrofia, você não tem uretra, você tem fibrose, então ela não funciona. Até se tentou usar um esfíncter nos pacientes que já fecharam a bexiga depois,
Mas os resultados são ruins em estrofia, porque exatamente por isso. É uma bexiga que ela não é nativa, ela já foi dado pontos, já tem tecido grudado. Ali em estrofia, quando você tem que fazer alguma coisa, ali pode ser uma válvula, que é feita com o próprio tecido da bexiga, ou fechar o colo vesical. Você fecha, separa. Nós operamos terça-feira, um paciente com mielo que tive que fechar, separei o próstata e uretra para lá e fechei a bexiga para cá. E aí eu ampliei, entendeu? Então o esfíncter, sem contar que criança está em crescimento. Essa válvula, o tamanho, você tem que voltar a trocar, então não dá certo, tá?